É isso aí, voltamos. Olha que papo bacana que nós vamos ter aqui na minha sala, já com o doutor Felipe, que nós vamos falar sobre financiamento imobiliário. Você que já tem financiamento imobiliário ou quer ter um financiamento, doutor Felipe vai explicar tudinho pra gente aqui nessa tarde. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Renato. Tudo bem, é um prazer te receber aqui no programa Sempre Melhor. Eu que agradeço, meu amigo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre financiamento imobiliário, algo que está em alta porque o boom desse mercado não para, né? Não para. E o mais interessante, doutor Felipe, que como se fala de financiamento imobiliário, a gente vem falar sobre juros altíssimos. As inflações que está aí também está absurda. O presidente está falando, prometendo que vai baixar, que baixa, não baixa, mas nós sentimos também, eu estava conversando até com um amigo meu, que o crescimento do ramo imobiliário para compra e venda na pandemia foi um absurdo. Renato, na verdade, esse talvez seja um dos maiores mercados no Brasil hoje. Tá? Por quê? Primeiro, muitas pessoas buscam o sonho da casa própria. Verdade. Independente da forma com que alcance. As construtoras, as incorporadoras, os pequenos empreiteiros, todos eles, durante esse período de pandemia, aproveitaram muito esse momento de escassez de compra, material em preço mais baixo, mão de obra em preço mais baixa, porque as pessoas precisavam trabalhar. Então, o boom desse mercado que já vinha acontecendo, nós tivemos um boom anos atrás, nos últimos governos, tivemos agora, só que com uma diferença. Hoje as pessoas elas são mais esclarecidas na hora de comprar um imóvel. Se tem mais informações ao comprar seu imóvel, não é isso? Exato. E mais do que isso, né, Renato? Além de mais informações, hoje nós temos mais opções na hora de comprar um imóvel. Antigamente não se tinha a variedade de opções, a quantidade de instituições financeiras fornecendo crédito, as modalidades de crédito, enfim, era tudo muito escasso. Hoje não, hoje eu brinco que o leque ele é amplo para todo mundo. E doutor Felipe, como se fala de financiamento imobiliário, as pessoas já, que estão nos assistindo agora já ficam assim, poxa, que legal, doutor Felipe vai falar sobre financiamento, vai falar sobre crédito. Qual que é o primeiro passo que a pessoa precisa ter para não cair em cilada, até mesmo futuros? Em que ponto que eu falo? Porque praticamente os financiamentos no comecinho começa baixo, aí chega lá no meio, poxa, e não vou ter condições de poder dar prosseguimento. Qual que seria o primeiro passo que todo consumidor deve ter? Bom, na verdade, nós sempre trazemos dicas exatamente para isso. Nós temos basicamente 3 tipos de financiamento hoje no Brasil. São os de parcelas fixas, os de parcelas crescentes e os de parcelas decrescentes. Então, o que nós sempre orientamos o cliente quando ele vai fazer um financiamento? Qual é a sua realidade familiar? Presente e futura. Para algumas famílias é mais interessante ter uma parcela fixa, porque ela traz uma previsibilidade de pagamento. Você sabe quanto você vai pagar do começo ao fim do financiamento. Já para outras é melhor ter a parcela crescente, ou seja, hoje eu não tenho condições de pagar um valor maior de parcela. Então eu inicio com um valor menor e com o passar do contrato eu chego num valor maior. Já outras, e que talvez seja o mais comum, são as parcelas decrescentes, onde as pessoas iniciam com um valor maior e no final do contrato essa parcela já é muito menor. Qual é o grande segredo, Renato, para que não se caia em pegadinhas, em problemas futuros? Primeira coisa de tudo, entenda a tua realidade, hoje e amanhã. Segundo, busque o imóvel que se encaixa dentro do seu perfil. Não adianta você ganhar um salário X e querer comprar um imóvel de 1 milhão de X. Não tem como. Entenda o seu perfil. Ponto 3. Faça uma análise do seu orçamento. Quando eu digo faça uma análise do seu orçamento, o quanto você tem de custo fixo, o quanto você tem de custo variável e o quanto você precisa ter disponível em caso de imprevistos. E aí você consegue ter uma base para saber qual tipo de imóvel você vai buscar. Além disso, eu sempre digo, faça uma análise do seu futuro estilo de vida. Por que futuro estilo de vida? Quando você compra um imóvel próprio, naturalmente você contrai outros tipos de gastos. Verdade.
Então imagine que você hoje compra um imóvel num condomínio. Você não tem só a parcela para pagar. Você tem a cota condominial. Você tem eventuais rateios que acontecem dentro dos condomínios. Então você tem que entender qual vai ser esse seu estilo de vida. O que você terá que arcar nesse novo formato de vida que você vai ter. Outro ponto muito importante, faça uma ampla pesquisa. Hoje as instituições financeiras oferecem uma variedade infinita de possibilidades de créditos. Então pesquise, converse com pessoas que compraram imóvel, faça realmente uma captação grande de informações para ter o maior número de informações possível. Outro ponto, tenha uma pessoa ao seu lado, um corretor ou qualquer outro tipo de profissional que saiba o que está falando, que possa te direcionar para as melhores opções. Além disso, traga um advogado para próximo, porque você vai precisar assinar um contrato de compra e venda. É verdade. Um contrato de financiamento. Que é de grande responsabilidade, que você está assumindo o compromisso, né, de pagar 5 anos, 10 anos, é algo longo. E é aquilo que você acabou de falar. Dessas 3 propostas que o senhor acabou de proporcionar são muito viáveis. Mas uma coisa que eu fico assim muito de cara que eu ainda não encontrei. Por que das 3 propostas que o senhor acabou de lançar, a maioria delas, podemos botar aí mais de 70% do financiamento, todas elas têm que ter entrada? Por que não pode ser, não se tira o valor de entrada, tem que ter entrada dos imóveis? Na verdade, Renato, e é uma realidade do Brasil isso, tá? Eu quero puxar um gancho para falar sobre a questão da taxa Selic. Por quê? Muitas vezes as pessoas elas olham para o banco e falam assim, mas o banco está me cobrando uma taxa muito alta de juros. Mas na verdade a taxa dos juros do banco ela é baseada na taxa básica de juros, que é a taxa Selic definida pelo Banco Central. Existe uma reunião do Copom a cada 45 dias que se define essa taxa. Qual é o ponto? O banco, quando essa taxa aumenta, ele é pressionado pela economia para também aumentar a taxa de juros dos créditos que ele fornece. Com isso, aumenta-se a taxa, o valor, por consequência, fica maior e a concessão desse crédito fica menor. 99% dos bancos brasileiros não financiam 100% do imóvel. O único banco hoje que financia... eu acho que é isso que dificulta um pouco de nós, dos consumidores, já ter que consumir isso, né, doutor? Meu amigo, esse é um grande problema, a maioria, principalmente pelo perfil de consumidor que o nosso país tem. A Caixa Econômica Federal é o único banco que hoje financia 100% do imóvel, 100%. Tá? Mas num programa muito específico, tá? Esse programa aí tem que ser pago em 20 anos, é um contrato de 20 anos, 240 meses, tá? Além disso, a comprovação de renda tem que ser de até R$ 4.900 apenas, e o imóvel financiado não pode ultrapassar o valor de 130 mil. Então você vê que é bem específico o caso para financiamento de 100% do imóvel. E aí, com relação aos demais bancos, aí é uma variação grande. Tem banco que financia 30%, 50%, 70%, 80%, até 90%. Mas 100% é difícil. Só a Caixa. Mas, apesar de ser difícil para o consumidor pagar essa entrada, essa é uma das dicas que nós damos para diminuir parcela quando você vai comprar um imóvel. Porque se você dá uma entrada, você financia um valor menor. Se você financia um valor menor, a taxa de juros ela é aplicada sobre um montante menor do que o total. Então essa dica, eu sei que é difícil, por isso que o imóvel ele depende de planejamento, estruturação. Não vá na emoção, não vá naquela coisa do o corretor vai me vender essa maravilha, nossa, é a oportunidade dos sonhos. É a oportunidade única. Nossa, aquele apartamento é um apartamento clube, que tem piscina, que tem isso, tem aquilo, e está oferecendo isso e aquilo num lugar privilegiado, e até então você fica com os seus olhos, né, cheio de vontade de poder fazer aquele financiamento. Pezinho no chão. Pezinho no chão. E outra coisa, doutor, nós não podemos também ficar, pensar, porque até então a pessoa, além de estar com o pé no chão, ela tem que lembrar que da data de hoje. Hoje você pode estar ganhando 5, 10 mil reais, mas amanhã a gente não sabe.
no dia da manhã. Exato, por isso que quando nós falamos de planejamento para a compra de um imóvel, isso passa por você entender seu custo atual, teu custo variável e os teus problemas. Durante a pandemia nós tivemos, principalmente nos bancos com parte estatal, a possibilidade de pausa desses financiamentos. Então isso também ajudou muito as famílias que perderam sua renda e não conseguiram quitar. Mas hoje, Renato, nós temos um instrumento que não existia lá atrás e é fantástico para você buscar redução de juros, melhores negociações perante os bancos, que é a transferência desse financiamento. Hoje, se você tem um financiamento pelo banco X e você entende que essa taxa de juros está muito alta, que você não consegue pagar e tudo que nós já sabemos, você pode buscar perante outra instituição, desde que você, obviamente, tenha o crédito aprovado para isso, seja um bom pagador, você pode buscar a transferência desse financiamento para uma outra instituição, quem sabe com uma taxa de juros menor, o que consequentemente levaria a uma diminuição dos valores envolvidos. Olha aí, doutor, que interessante. E como que doutor, aquela pessoa que ela comprou o imóvel na planta, né, direitinho. E quando você fala de planta, a gente fala de construtora. Tá pagando para a construtora direitinho, um valor acessível. Mas depois que terminou de pagar pela construtora, ela já tem que passar a procurar o quê? Um banco, né? E nessa que está pagando as parcelas, já deu os valores que tinha que dar, ela se enrolou nesse meio termo e também ficou naquele impedimento de fechar com o banco, e veio a pandemia que enrolou a pessoa mais ainda nesses 2 anos. Qual que é a dica para essa pessoa não ter que perder o imóvel? Qual que é a dica que você daria para essa pessoa que se enrolou e também não teve ainda a aprovação do financiamento do banco? A primeira coisa que eu sempre digo é busque junto, seja a instituição financeira, seja a incorporadora, seja a construtora, busque uma negociação. Como que você busca essa renegociação? Você tem que ter argumentos para isso. Uhum. Então, eu sempre digo, busque um bom advogado que entenda da área. Direito, cada um na sua área. Não adianta você procurar um médico do coração para cuidar do rim. Sim. Então busque um profissional da área para que ele analise o contrato e entenda se existe dentro desse contrato alguma prática que possa ser considerada abusiva, por exemplo. Você pode basear isso dentro do Código de Defesa do Consumidor, você pode basear isso dentro do próprio Código Civil. Então, essa primeira análise é fundamental para entender se o que foi contratado é ou não legal. Porque muitas das pessoas que fazem financiamentos não têm conhecimento. Então, elas acabam assinando qualquer coisa no sonho da casa própria. Verdade. Esse é um grande problema. Quantos custos são embutidos dentro desse financiamento? Alguns até ilegais. Sério, alguns doutor? Até abusivos, outros não. Por isso que eu digo, busque um profissional. Nós viemos de uma época onde todos os contratos eram analisados para se buscar uma revisional, para se buscar uma redução dos custos. E obviamente que tanto as instituições quanto as construtoras começaram a se blindar juridicamente disso. Mas ainda existem uma série de contratos com cláusulas abusivas. Como você fala de cláusulas abusivas, depois que essa pessoa, doutor, depois que é assinado e a pessoa não entende, é leiga no assunto, como se fala de financiamento, já era, não tem outra chance, não tem um jeito, não tem uma conversa. Por mais que a pessoa, eu li, mas só que ela não é entendida sobre o assunto. Depois que assina, tem como revogar, mudar? Como é que explica? Nós sempre orientamos que primeiro é essa busca pela negociação, tá? Em primeiro lugar. Mas nós sabemos que essa negociação também é muito complexa. Então, a busca por um advogado para analisar esse contrato e entender se há ou não algum tipo de ilegalidade ou alguma cláusula que possa ser considerada abusiva é fundamental. E se assim for constatado, eu sempre digo a todos, cuidado, não achem que todo contrato tem uma cláusula abusiva. Passem para que um profissional
Analise. Sim, analise. Se tiver uma cláusula abusiva, independente do diploma legal que ela se baseie, seja no Código Civil, seja no Código de Defesa do Consumidor, existe o mecanismo da busca judicial. A busca por uma decisão judicial que faça a revisão desse contrato. A famosa e tão utilizada ação revisional de contrato. Se você conseguir demonstrar juridicamente que existe uma abusividade nisso, você tem possibilidade de rever essa situação, né? De rever essa situação, né? Exato, mas é muito importante dizer isso para que você aí do outro lado entenda. Nem todo contrato é abusivo. Sim. O profissional, o advogado, vai conseguir ter essa análise. Para aí sim te dar o melhor caminho se é possível a tentativa ou não. Direito não é matemática. Direito é interpretação. Então, nem sempre a tua interpretação será igual à minha. Sim. Então, muito cuidado na alegação de que esse contrato é ou não é abusivo. Deixe que o profissional faça isso. Ok. E no caso da pandemia, nós tivemos aí a pandemia, você viu que muitas pessoas se enrolaram bastante acerca de finanças, pelo fato de muitas empresas terem quebrado, as pessoas ficaram desempregadas, outras tiveram que se reinventar financeiramente na área do ramo da alimentação, porque o que mais estava dando retorno foi o ramo da alimentação, porque a nível empresarial... Não parou, né? Não parou a alimentação. Não parou a alimentação, porque é o que nós consumimos todos os dias. E as pessoas se enrolaram mesmo de parcelas. Como é que ficou, doutor, o senhor como ligado, no caso de renegociação, como é que ficou para todos que têm o seu financiamento e aqueles que estão buscando nos dias de hoje? Qual que seria a sugestão que você daria e como resolver essa situação? Essa renegociação, nós tivemos aí, principalmente dentro dos bancos públicos, uma série de benefícios de programas que foram trazidos para diminuir o impacto dessa diminuição de renda do brasileiro. A grande maioria das instituições permitiu, dentro desse período, a renegociação dos contratos. É óbvio, quando você renegocia um contrato e está falando que é um contrato com parcelas em atraso, esse valor vai aumentar. Sim. Então você tem que entender todas as variáveis dentro disso. A grande maioria das instituições permitiu isso. Óbvio que algumas não permitiram e muitas pessoas tiveram que se reinventar para conseguir buscar subsídios para arcar com isso. Sim. Tantas outras acabaram perdendo seus imóveis. Mas, por exemplo... Mas aí a pessoa, não quero te cortar, desculpa, a pessoa que no meio da pandemia, sem recurso financeiro, ela perde imóvel, mesmo ela não tendo retorno, sabendo que o mundo parou e não tinha como pagar. Se eles não tinham retorno, como é que elas vão pagar algo que ela não tem retorno? Esse foi um problema muito complexo e aí eu digo que direito não é matemática. Nós tivemos uma série de discussões judiciais, eu vou te dar um exemplo. Sim. Contratos de locação, por exemplo, que sempre tiveram o IGPM como índice de reajuste, que sempre teve a questão do despejo em caso de não pagamento. Uhum. Houve uma lei que proibiu despejos durante a pandemia. Houve aí uma série de renegociações de contratos... Durante a pandemia. Houve uma série de renegociações de contrato que mudaram o índice de atualização, não pelo IGPM. Então essa negociação foi fundamental. É óbvio que nem todas as pessoas tiveram a condição de fazer renegociação e algumas sim perderam o imóvel. Mas para isso, Renato, é o que eu sempre digo, esse planejamento pré-compra é o que faz a grande diferença em um momento de crise. Verdade. Que é onde você encontra... É o início de tudo. É o início de tudo. A compra, nós sabemos que é o sonho da casa própria, tem uma série de emoções envolvidas, mas esse planejamento ele é fundamental para que quando chegar, ou se chegar, um momento crítico financeiro, você esteja preparado ou com estratégias para conseguir resolver isso. E doutor, como que o consumidor ele faz para poder pedir a revisão de juros do financiamento? Primeira coisa, busque a instituição financeira e tente uma renegociação amigável. Tá? Mostre os seus argumentos e esses argumentos precisam ser embasados tecnicamente, através de um profissional que vai te auxiliar, explicando que a taxa de juros eventualmente diminuiu, que eventuais custos embutidos lá são abusivos ou não. Então esse é o primeiro ponto. Tente uma negociação amigável.
Não conseguindo essa negociação amigável, como você já teve um crédito, se você for um bom pagador? Como você já teve um crédito aprovado para esse financiamento? Tudo isso é analisado e observado, né? Exato. Como você já foi um bom pagador e teve crédito, se você assim se mantém, é possível que você consiga crédito em outra instituição. E existe a possibilidade desse crédito ser com uma taxa melhor do que a que você tem. Como não há custo nenhum e o banco não pode impedir que você faça a transferência de financiamento imobiliário, saia da instituição A, vá até a instituição B e questione: tenho crédito? Posso conseguir? Qual é a taxa de juros que você me fornece? Ah, você pagava 7, eu te forneço 6,8. Chegue de volta no seu banco e fala: olha, eu tenho 6,8. Você vai cobrir? Ou eu mudo de banco? Olha aí. É uma estratégia que você oferecer. Muito interessante. Sim, e eles vão ficar balanceados porque eles não querem perder o consumidor. Banco trabalha com o nosso crédito. Sim. Crédito rotativo. Sim. Então, ou ele vai empatar, ou vai diminuir, ou você muda de instituição. E tem uma diminuição por consequência disso. E aí eu sempre digo que leve sim como uma última instância a busca da revisional através de uma decisão judicial. Porque ela sim depende de uma análise muito complexa do que pode estar envolvido no contrato, sendo legal ou ilegal. E além de tudo, Renato, sempre vai depender de uma decisão judicial. Eita. Por mais que eu, advogado, por mais que você do outro lado entenda que é um contrato legal, não somos nós que decidimos. Sempre depende de uma situação, de uma decisão judicial. Óbvio que nós, com toda a expertise técnica, vamos trazer o embasamento para que você busque, se nós entendermos que é viável, a redução desses valores. Mas a decisão nunca é nossa. É verdade. Não perca suas esperanças, você que quer ter o seu crédito imobiliário, você que quer comprar o seu imóvel, não perca suas esperanças nunca, não é isso, doutor? Essa seria a palavra. Isso. E outro, teve um dia desses, eu olhei um panfleto, e no panfleto estava escrito assim: compre o seu imóvel sem consulta o SPC e o Serasa. É uma armadilha, não é uma armadilha? O que você diria sobre isso? Para quem vê... Porque você falou que é acerca de crédito, que a pessoa tem que ter um crédito bom, que a pessoa tem que estar bem segura naquilo que que está fazendo, não é isso que você acabou de falar? E quando a pessoa pega um panfleto e nesse panfleto fala: tem um apartamento de 2 quartos num bairro tal, e escreve bem em letras grandes: sem consulta SPC e Serasa. E isso vai encher os olhos de muitos consumidores. Poxa, o meu nome está no SPC, o meu nome está no Serasa. Então eu posso, né? Meu nome está sujo, então eu vou comprar esse imóvel. Qual que seria? É uma armadilha? O que você fala a respeito disso? Eu brinco que esse é o risco do emocional. Do emocional. Tá? Para quem está desesperado e quer um imóvel? E é esse que não pode estar presente quando você adquire um imóvel. Entendi. Então a primeira coisa que eu sempre eu falo para os meus clientes é: quando a esmola é demais, o santo desconfia. O santo desconfia, é então verdade. Tome cuidado com as grandes facilidades ofertadas. Obviamente que nós não temos aqui elementos para falar se é uma pegadinha, se é sacanagem ou não temos elementos para isso. Claro. Mas é importante tomarmos cuidado com esse tipo de oferta extremamente vantajosa. Então, pesquise, faça análise, busque informações. Hoje nós temos a internet aí na palma da mão para que você busque informações a qualquer momento. E o mais importante, esses créditos milagrosos, essas compras milagrosas, normalmente vão te pegar pela emoção. E esse é o único ponto que você não pode ter quando vai comprar um imóvel. Mas o que possa vir a acontecer? Eu não sei se você já teve esse caso, já pegou um caso desse, doutor? Já tivemos casos assim. Mas o que possa vir a acontecer no meio do caminho para essa pessoa? De danos materiais, emocionais, o que pode acontecer para essa pessoa? Renato, se caso entre nessa cilada. Renato, normalmente esse tipo de venda, vamos dizer assim, de oferta de crédito, ela não é transparente. Então ela não te traz ali, segurança, na hora da negociação, todas as informações que você precisa saber na hora de fechar um contrato. Só que a partir do momento em que você fecha um contrato, você está fazendo lei entre as partes. Tem um termo em latim que chama pacta sunt servanda, que é o contrato faz lei entre as partes.
Obviamente, desde que ele não seja ilegal. Mas a partir do momento que você assinou, mas eu não sabia. Você é alfabetizado? Então você poderia ler. Mas eu não conheço a lei. Ninguém pode alegar desconhecimento de lei. Sim. Então, sempre que você se deparar com uma situação dessa, cuidado. Analise de forma muito fria. E se lá na frente você se deparar com algum problema, não consigo pagar a parcela, são entradas muito altas, são aportes semestrais, trimestrais ou anuais muito altos e eu não tenho condições, cuidado. Você pode estar sofrendo reflexo de um contrato que você aceitou. E aí sim, passe para análise de um advogado para entender se existe ou não a ilegalidade desse tipo de contrato. Você acabou de falar isso sobre, as parcelas são muito altas. Eu tenho um imóvel que até nesse imóvel eu estava pagando as parcelas e eu fiquei observando uma coisa, doutor, que a cada mês que passa, porque eu ainda pago, cada mês que passa eu percebo que aumenta-se R$70, 80. E até então a menina falou lá atrás que não iria, seria um valor fixo X. Mas só que eu estou percebendo que a cada mês está aumentando 70, 80. Como que eu faço para nesse procedimento? Tudo bem que eu já estou consultando aqui ao vivo com um advogado, um doutor para poder resolver isso, mas alguém de casa possa estar passando pela mesma situação que a minha. De cada mês está pagando um valor a mais. Como é que eu faço para poder bloquear isso? E isso ela diz que é os juros mensal, e isso tem que obedecer às leis. Como é que é isso? Bom, provavelmente você tem um contrato de uma daquelas modalidades que eu te falei, que é um contrato de parcelas crescentes. A história do corretor ou do vendedor que não, fica tranquilo, a parcela não vai aumentar. Não vai aumentar. Ou, não, fica tranquilo, pode comprar aqui nesse condomínio, que o condomínio vai ser R$100 por mês. Eu escuto isso todo dia, Renato. Todo dia? Mas, doutor, quando eu comprei, o corretor falou que eu ia pagar R$100 de condomínio. E agora eu estou pagando 300. Por quê? Porque é um rateio de despesas. Doutor, o corretor falou que eu ia pagar uma parcela fixa, mas agora ela é crescente. Foi analisado o contrato para entender se a forma de contratação era de parcelas crescentes, decrescentes ou fixas? Dica: leve o contrato no nosso escritório. Nós analisamos para entender se tem como ou não. Fechou. Bom, doutor Felipe, muito bom, cara, essa conversa foi maravilhosa para todos que querem ter a sua casa própria, para aqueles que já estão aí no financiamento, e foi bem pertinente a nossa conversa, foi tudo bem abordado. Só a última perguntinha, doutor. E aí, paga-se pela escritura não, pela... Ai, meu Deus, pela matrícula do imóvel, pelo registro na matrícula do imóvel. Isso, paga-se. Aí vai a pegadinha. Ih, olha aí, ó. Tem empresas que fornecem isso já quando dá compra, tem empresas que não. A obrigação legal de registrar o imóvel é de quem está adquirindo. Esse é o ponto. Ah, entendi. Doutor Felipe, faz com que os consumidores aí, ó, brasileiros que estão nos assistindo, te procure, pode passar aí suas redes sociais, fica à vontade. Pessoal, nos sigam nas redes sociais porque temos ali informações de todos os tipos, @IUCI Advogados, YUKI Advogados, tudo junto. O nosso site, www.iukiadvogados.com.br, ou também no telefone 2091 0683 011. Se você tem um problema de financiamento, de condomínio e precisa de algum auxílio, venha até nós que nós vamos buscar ajudá-lo. E já senti muita firmeza, doutor, aqui. Obrigado, doutor. Renato, muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Eu creio que ficou muito claro tudo que você explicou para todos nós aqui. Eu que agradeço. Uma boa tarde, pessoal. Até a próxima.